Bom dia, pessoal. Eu sou o Arthur, eu vou acompanhar vocês nessa jornada de pré-cálculo, onde vocês vão rever os conteúdos matemáticos que são necessários para se ter um bom aproveitamento da matéria de cálculo 1. A gente entende que cálculo 1 é uma matéria muito difícil, que muitos de vocês ficaram bastante tempo sem estudar, que pode ser um baque muito grande chegar e já ter que aprender os conteúdos da disciplina. Então, nesse curso de pré-cálculo, a gente vai ver desde as operações simples, soma, multiplicação, divisão, como lidar com frações, como se soma, como se simplificam frações. A gente vai ver radiciação, potenciação e funções, enfim, conteúdos que julgamos necessários para o aprendizado do aluno, o aprendizado pleno do aluno no curso de cálculo. E vai funcionar da seguinte forma. Eu vou passar uma lista de exercícios para vocês e 2 aulas. Uma aula serve para a primeira metade da lista, a outra aula serve para a segunda metade da lista. Vocês têm 15 dias para realizar essa lista, vocês entregam e no final a gente consegue uma certificação para vocês por terem realizado. Isso ajuda no cumprimento das horas complementares e afins. É muito interessante que vocês façam essas listas. Vocês têm 2 semanas, são poucos exercícios e com base nos vídeos vocês conseguem realizar. No final do curso de pré-cálculo, eu garanto que existe um aproveitamento disso, que o curso de cálculo ele pode ficar mais fácil com vocês cumprindo vocês realizando esse curso. Enfim, o que a gente vai ver hoje? De acordo com a lista, na parte da primeira semana, a gente vai relembrar um pouco sobre como soma, subtrai e multiplica os números inteiros. É interessante a gente rever isso aí, porque por mais que para quem tenha saído do ensino médio agora, já tenha ingressado na faculdade seja simples, existem pessoas que não estudam isso há muito tempo, e eu acho interessante começar por aqui, começar da parte mais simples. Nesse slide aqui, a gente vai dar uma olhada na soma de números inteiros. Tem esses exemplos aqui, mas antes disso, eu gostaria de passar aqui para o Paint, que eu vou fazer uns desenhos, enfim, fazer umas anotações para que vocês consigam visualizar o que eu quero dizer. Somar, como eu imagino que vocês saibam, é um processo de realizar uma contagem de elementos a mais. Então, por exemplo, se você tem 5 mais 3, você, pelo processo da soma, consegue contabilizar quantos elementos você tem no total. Então, você tem 5 coisinhas. Depois você tem mais 3. Somar nada mais é que fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Isso eu imagino que vocês se lembrem. Claro que a partir do momento que os números ficam muito grandes, esse processo ele começa a ficar complicado. Porque se você for somar, por exemplo, 30 mais 45, você não vai contar nos dedos 1, 2, 3 até 30, depois, a partir daí, contar os 45. Então, existe um processo de simplificação. A gente tem 30 mais 45. Ao invés de somar de uma vez, a gente soma, os algarismos têm o mesmo valor. Então, as unidades aqui são 0 e 5 e as dezenas são 3 e 4. A gente soma elas dessa forma. Então, 0 mais 5 é fácil de se fazer desta forma aqui. Claro que a partir da prática você consegue ir memorizando esses processos. Você sabe que 0 mais 5 é 5. Você não precisa contar nos seus dedos, até porque não faz sentido. Não tem o 0 para adicionar, não faz diferença. Aqui do 3 e o 4. Você pode contar nos seus dedos, caso seja mais fácil, caso você não tenha prática, mas a partir de algum momento você vai começar a memorizar e fazer isso mentalmente. Então eu sei que 4 mais 3 são 7. 4, 5, 6, 7. A gente obteve um resultado desse primeiro exemplo. Eu acredito que relembrando isso daqui, utilizando a soma dos algarismos um em cima do outro, com o mesmo valor, seja centena, milhar, dezena de milhar ou até unidade, dezena, a gente consiga realizar esses primeiros exemplos dos slides. O primeiro exemplo que a gente tem aqui é 15 mais 42. Como é que a gente vai fazer? Novamente, a gente vai colocar os elementos dispostos
desta forma, sempre alinhando unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena, coisa que ainda não tem aqui. Mas como é que funciona? Primeiro soma unidade com unidade. Unidade. 5 mais 2. 5 mais 2 é 7. Dezena com dezena. A gente vai somar. 1 mais 4 são 5. Então, a primeira resposta que a gente encontra é 57. Voltando lá no slide, o segundo é 13 mais 27 mais 10. Então, a gente coloca um em cima do outro. 13 mais 27 mais 10. Quando tem mais de dois elementos que a gente quer somar, não interfere em nada. Coloca um em cima do outro, com as unidades em cima das unidades, as dezenas em cima das dezenas, e faz o processo. 3 mais 7 são 10, mais 0 continua sendo 10. Então, a gente tem 10 aqui. Agora, a gente chegou nessa outra parte. Esse 10, como ele veio para cá, para as casas das dezenas, a gente tem que somar ele no final de novo. Então, é 1 mais 2 mais 1. 1 mais 2 são 3, mais 4 são 5. Mais 1 mais 2 são 3, mais 1 são 4, mais 1 são 5. Então, a resposta é 50. O que a gente viu nessa questão aqui? Que quando o número ele passa para cá, a gente tem que pegar esse 1 e somar ele também. Imagino que vocês tenham a memória de fazer de outra forma, ao invés de escrevendo o número aqui embaixo. Mas escrever o número dessa forma aqui, ó. Espera só um segundo. Esse 7 saiu legal, não. 7, 10. E soma todo mundo. 3 mais 7 dá 10. Fica 0, vai 1. 1 mais 2, 3. Mais 1, 4. Mais 1, 5. 50, a gente chega na mesma resposta, só que assim é um jeito mais prático, né? Você sempre vai 1, vai 2, vai 3. Dessa forma aqui, ela é pouco usual, mas fica mais fácil de compreender qual operação a gente está fazendo. O nosso terceiro exemplo do slide é 15 mais 12. Novamente, a gente vem aqui, coloca o primeiro número, o segundo número, respeitando a regra. Só um segundo. Respeitando a regra de colocar as unidades em cima das unidades, as dezenas em cima das dezenas, e faz o processo de novo. 5 mais 2 é 7. 1 mais 1 é 2. E assim a gente obteve a última das respostas do processo de somar. Agora a gente vai passar para o próximo slide, que a gente vai dar uma revisada em subtração. – 50 menos 13. Primeiramente, vamos introduzir um pouco sobre subtração. No outro exemplo, a gente viu que a soma é um processo para poder contar todos os elementos que a gente tem. Então, se a gente tem 5 mais 3, a gente tem 8 elementos no total. No processo de subtração, a gente tem uma inversão disso. Ao invés de contar quantos elementos a gente vai contar a diferença desses elementos. Como que isso funciona? 5 menos 3, a gente tira esse daqui, esse daqui, esse daqui, esse daqui, esse daqui, esse daqui. Ou seja, a gente, como é a diferença, a subtração, de todos os elementos a gente tira quantidades iguais deles e vê o que sobra. Justamente essa diferença é o que sobra. Então, o que sobra quando a gente tem 5 e tira 3? Sobram 2 elementos. Então, 5 menos 3 é 2. Você também pode fazer isso aqui nos dedos, mas novamente, a partir de algum momento isso vai ficar complicado porque os números ficam muito grandes. A gente vai ter que usar aquela regra de novo de colocar as unidades em cima das unidades, as dezenas em cima das dezenas. Aqui no slide a gente já tem um primeiro exemplo assim, 50 menos 13. 50 menos 13.
A gente não pode tirar do zero 3 dessa forma. Isso não faz sentido. Então, primeiro a gente precisa, eu não sei se vocês se lembram, pegar emprestado desse procedimento. Mas antes disso, eu vou fazer de outra forma. Vocês podem pensar que 50 é 40 mais 10. Então, aqui eu vou ter 40 menos esse 10 aqui, mais 10 menos 3. Isso é a mesma coisa disso daqui. Eu só expandi para a gente poder entender o que está acontecendo. O que significa esse pegar emprestado? Esse 5 aqui significa 5 vezes 10, né? Enfim. O ponto é que aqui não existe um zero. Aqui existe um 10 5 vezes. A gente vai separar um desses 10 que a gente tem para poder subtrair esse 3. Então, 10 menos 3 é 7. E 40 menos 10 é 30. Então, a gente obtém a resposta 37. Essa forma ela não é a forma mais prática de se fazer isso daqui. Como vocês sabem, a gente pode usar aquela analogia de pegar emprestado. Então, corta o 5, fica 4, porque a gente pega o 10 emprestado para cá. 10 menos 3 é 7. 4 menos 1 é 3. A gente chega na mesma resposta, mas isso aqui é só para poder compreender exatamente o que significa esse pegar emprestado. A gente separou o 50 em 40 mais 10 e separou o 13 em 13 mais 3. Subtrai desses daqui, porque dessa forma fica simples de entender, mas a gente nunca vai fazer dessa forma. A gente sempre vai pegar emprestado, entre aspas, esse 1 de cá, que equivale a 10. 10 menos 3, 7. O quadro que sobrou, menos 1, 3. Agora vamos fazer os outros exemplos. 21 menos 3 menos 4. 21 menos 3 menos 4. É 21 mesmo? Deixa eu só conferir. Isso, 21. Novamente a gente vai precisar pegar emprestado, porque eu não consigo tirar 3 e 4 do número 1. Então a gente vem aqui, pega esse 1 emprestado, ou seja, quando a gente pega 10 emprestado do 20, fica só 10, né? Ou seja, fica 1 aqui. Esse 1 significa 10. E para cá vem mais 10, ou seja, a gente tinha 11 mais 10 fica... Não, a gente tinha 1 mais 10 fica 11. Então a gente tem isso daqui. E de fato 10 mais 11 volta a ser o 21. Só que esse 1, por estar na casa das dezenas, ele já vale 10 necessariamente. Agora do 11 fica fácil. Do 11 você tira o 3. 11 menos 3 é 8. 8 menos 4 é 4. Aqui não existe outro número tirando, então continua o 1, que só desce direto. E a gente tem 14. Ou seja, 21 menos 3 menos 4 é 14. Outra forma de se resolver isso daqui é se você pode somar todos que estão subtraindo e todos que estão somando. Então, por exemplo, se a gente tivesse 15 mais 3, melhor, 15 menos 3 mais 2 menos 5. Ao invés de fazer 5 menos 3, 2, mais 2, 4, menos 5, vai ficar menos 1, vai ter que pegar um emprestado. O que a gente pode fazer? A gente pode somar os que têm sinais iguais. Então, o 15 soma com 2 e o menos 3 soma com menos 5. E no final a gente vai ter 15 mais 2, 17. 3 mais 5, 8. Então a gente tem menos 8. Fazendo o processo, a gente sabe que não dá para tirar 8 de 7, então tem que pegar emprestado. A gente vai ter 17 aqui e aqui 0. 17 menos 8 é 9. Desce o 0, a gente tem 9. Fazer isso aqui é mais fácil do que fazer todos esses passos aqui de uma vez. Então, quando a gente tem coisas de sinais iguais, a gente soma esses números e mantém esse sinal. Tudo bem? Vamos para o terceiro exemplo,
15 menos 9 menos 12. 15 menos 9 menos 12. A gente pode fazer de duas formas isso daqui, como eu falei, mas como é que é mais fácil? Soma o que tem sinais iguais. Então, 9 mais 12... 9 mais 2 é 11. 11 vai 1 para cá. 1 mais 1, 2. 21. Então, a gente tem no final, isso aqui é a mesma coisa aqui. 15 menos 21. Aí você pensa, nossa, não tem como tirar 21 de 15. Bem, para isso a gente tem o artifício dos números negativos. O que isso significa? Que é como se a gente tivesse devendo alguma coisa. É como quando você vai olhar seu extrato do banco e tem o seu saldo do banco e o número está negativo, de alguma forma, significa que você deve ao banco. Então você não tem dinheiro, você tem ausência de dinheiro. A gente pode pensar isso da mesma forma. Os números negativos eles são muito importantes no cálculo, então é muito interessante que a gente aprenda a lidar com eles. Nesse caso aqui, como é que eu vou fazer essa operação? Como eu sei que o 15 ele é menor que o 21, então se eu tirar mais do que eu tenho, eu sei que o número necessariamente é negativo. Então, como eu sei que o número é negativo, eu posso inverter esse processo aqui, ó, de 21 menos 15. Porque 21 menos 15 eu sei fazer. Eu não tenho o suficiente para tirar, eu vou lá, pego emprestado. Fica 1, vem para cá o 11. 11 menos 5 é 6. 1 menos 1 é 0. Então, beleza. Se eu tivesse 21 menos 15, eu teria 6. Quanto que eu tenho, então, de 15 menos 21? O inverso disso é o inverso da resposta. Menos 6. E você pode observar. Se eu tenho 15 reais e o banco vai lá e pega 21, eu fico devendo 6 para o banco. Ou seja, isso sempre vai funcionar dessa forma. Você tem um número maior subtraindo um número que é menor, você pode inverter para poder fazer, você vai encontrar uma resposta, aí depois você inverte essa resposta. Menos 6 é o inverso de 6. Vocês vão aprender com multiplicação de sinais, enfim, que a gente vai ver em breve, que isso aqui é a mesma coisa disso daqui, ó. 15 menos 21 é a mesma coisa que menos 21 menos 15. Porque existe um jogo de sinais aqui que a gente vai ver no próximo slide que eu já vou passar para vocês. Na verdade, aqui não existem exemplos de números negativos. Eu acabei não colocando, mas eu vou fazer alguns. Mas antes disso, eu vou explicar o que significa multiplicação. Acaba que a multiplicação é uma forma de simplificar um processo de somas. Então, por exemplo, se você tivesse lá 5 mais 5 mais 5 várias vezes até chegar no mais 5 e tudo isso aqui, esse 5 se repetisse 10 vezes, não é conveniente para a gente escrever isso aqui 10 vezes. A gente tem uma forma de simplificar, que é o 5 vezes 10. Isso aqui é a mesma coisa que somar o 5 10 vezes. E no cálculo a gente não vai usar esse x aqui que percorreu com a gente a nossa vida toda, porque o x já tem um significado nas funções, no estudo das funções, então a gente vai substituir isso por um ponto. Então, multiplicação a gente representa com um ponto, dessa forma. 5 vezes 10. 5 vezes 10 é nada mais que 5 10 vezes, ou 10 5 vezes. Às vezes vai ser mais fácil fazer de um jeito que do outro, por exemplo, fazer 10 5 vezes é mais fácil que fazer 5 10 vezes. Você pode sim fazer isso aqui de uma forma manual e contando de 5 em 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, até chegar na resposta que é 50. Mas a partir de um certo momento isso aqui vai ficar automático para você. Você vai chegar aqui e vai perceber que 5 vezes 10 é 50. Mas isso é um processo, tá tudo bem não conseguir fazer isso direto. Você pode sim chegar lá e na prova escrever 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10.
0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0 não faz diferença. 1 mais 1 mais 1 mais 1. No caso, 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 são 5. Então, a gente tem 50. Mas, a partir de algum momento, isso aqui vai ficar mais fácil. Você vai fazer direto. Quando os números eles são grandes, isso aqui também se torna um problema. O primeiro exemplo é um número menor, 5 vezes 8. 5 vezes 8, coloca as unidades em cima das unidades. Aqui não tem dezenas, então vai ser só isso aqui mesmo. De qualquer forma, 5 vezes 8. É aquele processo de somar 5 mais 5, 8 vezes. Eu já sei que isso daqui dá 40, mas se você quiser testar aí e somar 5 8 vezes, ou 8 5 vezes, por exemplo, 8 5 vezes, 8, 16, 24, 32, 40, você chega no 40. Ou 5 8 vezes, você também chega no 40. De qualquer forma, isso aqui vai se tornar um processo um pouco mais rápido de se fazer. 11 vezes 7. 11 vezes 7 a gente já tem que lidar com dezenas. Aqui o processo ele já fica mais complicado. Porque o que a gente tem? 1 vezes 7 é 7. 1 vezes 7 é 7. Então, como é que funciona? Se tem um número aqui embaixo, dois números aqui em cima, multiplica esse por esse. Vou mudar de cor, acho que fica mais fácil de ver. Esse vezes esse, depois esse vezes esse. A resposta desse vezes esse fica aqui embaixo. A resposta desse vezes esse, deixa eu mudar de cor novamente. Desse vezes esse fica aqui embaixo. Então, esse segue reto, esse também segue reto no final. Enfim, esse exemplo aqui também é um pouco mais simples para poder dar uma relembrada como é que funciona. E agora a gente vai para o 8 vezes 3 vezes 4. Ou seja, a gente tem vários números em seguida. 8 vezes 3 vezes 4. Você pode fazer isso aqui mentalmente, mas no final isso é pouco relevante, porque acaba que você vai ter que multiplicar tudo da mesma forma. Mas, de qualquer forma, o processo é fazer de 2 a 2 até chegar lá no final. Você pode fazer as combinações que você achar mais fácil. Por exemplo, fazer 3 vezes 4 é mais fácil do que fazer 8 vezes 3. Porque 8 é um número maior. Geralmente, você vai ter que somar mais vezes. Mas fazendo de 2 a 2, o que a gente obtém aqui? Por exemplo, 3 vezes 4 é 12. Então, 8 vezes 3 vezes 4 é a mesma coisa que 8 vezes 12. 8 vezes 12. Eu ensinei dessa forma aqui, que o número fica embaixo, mas não faz diferença. A gente faz o mesmo processo. 8 vezes 2 vai dar 16. E 1 vezes 8 vai dar 8. Lembrando que quando o número está aqui, na casa das dezenas, você coloca ele de baixo na casa das dezenas. Eu vou fazer um exemplo de um número maior, que isso vai ficar um pouco mais evidente. Agora é só somar esses dois resultados, porque são dois números que a gente obteve. 6 mais o zero, que do 80, vai dar 6. 1 mais o 8 vai dar 9. Então, a gente obtém 96 como resposta. Se você fizesse ao contrário, a gente ia encontrar a mesma coisa. 2 vezes 8 é 16. 16, a gente coloca o 1 lá em cima. 1 vezes 8 dá 8, mais esse 1 aqui em cima dá 9. Ou seja, primeiro faz a multiplicação e depois soma o número que está lá em cima. Não o contrário. A gente não pode, por exemplo, pegar esse 1, somar com esse 1, vai dar 2. 2 vezes 8 é 16, a gente erra a resposta. Então, primeiro faz esse. Se tiver número que vai lá para cima, coloca ele lá em cima. Multiplica primeiro, depois soma 1. Ou seja, 1 vezes 8, 8 mais 1, 9. Vou pegar um exemplo que tem vários números aqui agora. Por exemplo, 35 vezes 15. Vezes, não, peraí. Vezes 15. 5 vezes 5. Enfim, treinando, todo aquele processo que eu falei. 5 vezes 5, 5 mais 5 mais 5 mais 5.
mais 5 vai dar 25. Vai o 2 lá para cima. Antes de somar, a gente multiplica. Então, 3 vezes 5 vai dar 15, mais os 2, 17. Agora vamos fazer com os números de cá. Esse vezes esse. É importante salientar que primeiro você faz assim. Quando tem dois números tanto em cima ou embaixo, ou enfim mais. Primeiro faz os de cima vezes o da direita. Acabou ele. Faz os de cima vezes o da esquerda. Então primeiro eu fiz os de cima vezes o da direita. 5 vezes 5, 25. Foi 2. 3 vezes 5, 15. Mais 2, 17. Fiz os da... Esse aqui acabou, da direita. Agora eu vou pro da esquerda. Vezes 1. 1 vezes 5 é 5. 1 vezes 3 é 3. Por que esse número ele não começa aqui? Por exemplo, 35 nesse lugar aqui. Porque eu não estou multiplicando 35 vezes 1 de verdade. Eu estou multiplicando 35 vezes 10. Esse número, ele, por mais que ele esteja aqui, ele seja o 1 do 15, ele representa 10. Porque 15 é 10 mais 5. Esse número 1 representa 10. Então, ele ficaria aqui, né? Só que vezes 10, por causa desse 10 aqui, ele desloca um pouco para cá. Por isso que esse 3 vezes 1, o 3 fica aqui, na casa das centenas. Por que o 3 vezes 1 não fica nas unidades ou nas dezenas? Porque não é 3 vezes 1, é o 30 vezes 10. 30 vezes 10 é 300, fica na casa das centenas. Realizando a soma aqui, a partir dos dois resultados que a gente obteve, é só somar. Então fica 5, 7 mais 5 vai dar 12, vai 1, 1 mais 2, 1 mais 1, 2, mais 3, 5, 575. 525 é a resposta que a gente obteve. Por essa semana, a gente entendeu os processos de multiplicação já são suficientes nos números inteiros. A gente vai dar uma olhada nos números, nas frações na semana que vem. Qual que é o procedimento para fazer soma, para multiplicar frações, da mesma forma que a gente está fazendo aqui. Como é que converte uma fração em um número decimal também, acho muito interessante a gente dar uma olhada. E desejo boa sorte a vocês no curso de Cálculo 1 e espero poder ajudar bastante vocês com isso, com esse curso de pré-cálculo. Eu vou deixar parte da lista aqui, vocês não precisam entregar essa lista logo após resolverem, porque essa lista tem duas partes e a outra parte do conteúdo vai ser dada semana que vem. E eu também vou me disponibilizar para poder responder dúvidas de vocês, caso vocês tenham em relação às atividades daqui. Então, a gente vai decidir ainda em que momento vai fazer isso, mas uma vez por semana ou uma vez a cada 2 semanas, o que for melhor, eu vou me reunir com vocês em uma live aqui, pode ser no dia que vocês acharem melhor, no sábado, enfim. Vou tirar as dúvidas de vocês em relação a isso que eu passei. Então, por exemplo, não entendi como é que funciona a multiplicação. Pode perguntar que eu vou aqui na live poder te ajudar. Ou sobre os conteúdos futuros. Vou resolver essas listas em live e vou disponibilizar para vocês, tudo bem? Então é isso. Boa sorte para vocês no curso e sejam bem-vindos à engenharia.